A paz do Senhor, igreja. Podeis assentar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós vamos meditar neste texto sagrado. É motivo de grande alegria nós podermos ministrar a palavra de Deus neste culto onde nós celebramos, cumprimos uma das principais ordenanças do Senhor Jesus, que é o batismo em águas, juntamente com a ceia do Senhor, são as principais ordenanças. E os irmãos que estarão descendo as águas hoje, já na próxima ceia estarão participando, que o Senhor os conserve, que vocês permaneçam firmes na graça do Senhor, crescendo a cada dia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o versículo 1 até o versículo 4, diz assim a palavra de Deus: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quem pode glorificar a Deus pela palavra do Senhor lida? Queridos, nós estamos num culto na Assembleia de Deus, uma igreja que nasceu nesse movimento pentecostal. Se eu perguntasse a cada um, todos afirmariam: eu sou pentecostal. Porém, eu estava observando que nos últimos tempos a palavra Pentecostes, pentecostal ou pentecostalismo, ela fugiu um pouco do seu sentido bíblico. E se eu perguntasse a muitos o que é ser um crente pentecostal, eu ouviria respostas diferentes, respostas diversas. Alguns afirmariam: ser pentecostal é dar bastante glória a Deus e aleluia no culto. Ser pentecostal é falar em línguas durante o culto ou na casa. É claro que esta resposta ela não está errada, ela está apenas incompleta. Então eu queria meditar com os irmãos neste texto sagrado e tomar um pouquinho da essência do que é ser pentecostal à luz da Bíblia Sagrada. O texto que nós lemos agora, ele fora escrito, como diz Paulo, pelo médico amado, foi escrito por Lucas. E Lucas faz questão de enfatizar no primeiro versículo que o fato que ele vai narrar a partir de agora aconteceu no dia de Pentecostes. Ora, se eu não souber o que era que acontecia no dia de Pentecostes, este texto vai ficar um pouco longe de mim. E eu vou afirmar que eu sou pentecostal sem eu saber o que é que acontecia no dia de Pentecostes. Eu quero voltar um pouco ao Antigo Testamento.
Esta palavra Pentecostes, ela não se encontra no Antigo Testamento. Porém, a festa que ela dá nome, sim. A palavra Pentecostes nada mais quer dizer do que 50º. A palavra Pentecostes quer dizer 50º, porque ela fazia menção ao 50º dia após a Páscoa. Voltando ao Antigo Testamento, eu vou entender nas páginas do Pentateuco que esta festa, chamada por Lucas de Pentecostes, lá nos tempos antigos, ela era chamada de festa das semanas, primeiros frutos, ou festa das colheitas. Quando eu volto para o livro de Levítico, capítulo 23, versículos 15 e 16, eu encontro a base para esta festa. Está ali no Data Show. Depois, para vós, contareis, desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho de oferta movida, 7 semanas inteiras serão, 49 dias, até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimentos. Pregador, eu não entendi. Deixa eu explicar de outra maneira. No dia da Páscoa, no domingo de Páscoa, os hebreus tomavam o melhor da oferta. Eles tomavam o melhor das suas colheitas, dos cereais, das suas plantações, aquilo que o Senhor tinha lhes dado, e traziam ao sacerdote como uma oferta movida, e apresentavam aquele molho. Depois eles contavam 7 semanas inteiras, 49 dias, e no 50º dia eles ofereciam novamente uma oferta de manjares, uma oferta de gratidão ao Senhor. Esta festa que a Bíblia tanto fala era uma festa de gratidão, de alegria, de ações de graças. Eles estavam reconhecendo que eles prepararam a terra, araram a terra, lançaram a semente, mas foi Deus que a seu tempo fez a semente germinar. Eles reconheciam que foi Deus que no tempo certo derramou a chuva temporã, a chuva serôdia, e fez com que a terra germinasse a semente, e agora eles tinham o privilégio de colher aquilo que o Senhor lhes deu. Então eles traziam o melhor dos seus frutos, os primeiros frutos, e apresentavam diante do Senhor numa oferta que ocorria num espaço de aproximadamente 49, 50 dias. A festa das primícias, ou festa das colheitas, ou festa das semanas, era uma festa de gratidão, de ações de graças, de reconhecimento, de alegria por tudo aquilo que o Senhor lhes tinha dado. Lendo estes textos do Pentateuco, eu cheguei à seguinte conclusão: que ser pentecostal, aquilo que acontece no dia de Pentecostes, me leva diretamente àquilo que acontecia nos tempos antigos. Todo crente pentecostal, além dele ser revestido do Espírito Santo, além dele levantar a mão, dar glória a Deus, falar em outras línguas, ele é um crente que é grato, ele é um crente que é feliz, e ele sempre tem ações de graças para oferecer ao Senhor por tudo o que o Senhor lhe tem dado. É isto que é ser um crente pentecostal. Então eu tenho dificuldade quando eu começo a olhar pessoas que dizem que são pentecostais, mas elas vivem tristes, elas vivem amarguradas. Aqui, quando toma o microfone é uma coisa, mas a sua vida
vida lá fora é uma vida de amargura, é uma vida de tristeza, não tem gratidão, e sim murmuração, não tem ações de graça, e sim reclamações. Isto não é ser pentecostal. Mas eu dou glórias ao meu Deus, que onde eu estou ministrando a palavra de Deus, nesse templo, está cheio de pessoas que são pentecostais, à luz da Bíblia Sagrada, e vieram para esse culto e trouxeram uma palavra de gratidão, uma palavra de louvor para Ele. Se você tem dentro do seu coração uma palavra de gratidão, levante a sua mão ao céu e diga para Ele o que há aí no seu coração. Aleluia, aleluia. Porque tem uma teologia que diz assim: eu só ergo a mão ou falo alguma coisa se eu sentir. Olha, se a morte de Cristo na cruz do Calvário, a sua ressurreição, não te der motivos para você levantar a sua mão ao céu, para você abrir os seus lábios e glorificá-lo, então o que mais Ele pode fazer? Todo pentecostal, ele é um crente grato. Todo pentecostal é fácil identificar, porque quando você olha para ele, você vê a luz de Cristo refletida nele. Todo pentecostal tem sempre ações de graça para dar ao Senhor Jesus. Aleluia. Então Lucas diz para nós que aquilo que aconteceu, o cumprimento da promessa, a promessa que Jesus havia feito no Evangelho de João, quando ele disse que ele iria para o Pai, mas que ele enviaria o Consolador. Ele disse que faria isso, e o cumprimento desta promessa aconteceu justamente no dia de Pentecostes. O texto diz que eles estavam todos, numa versão diz reunidos, na minha versão diz concordemente, no mesmo lugar. Eles estavam provavelmente no cenáculo. Não havia mais divisões, as divisões de outrora. Lembra que durante o ministério de Jesus, eles estavam sempre se preocupando: qual de nós é o maior? Qual de nós é o discípulo mais importante? Mas agora, depois da morte e ressurreição de Jesus, isto não acontecia mais. Não havia mais essa disputa pelos melhores lugares. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar e em concordância. Porque estar no mesmo espaço geográfico não significa que nós estamos juntos, que nós temos o mesmo propósito. Quem já pegou o ônibus lotado, quando você entra no ônibus, o ônibus está lotado, aquelas pessoas todas estão no ônibus, mas elas estão juntas? Não. Um está indo trabalhar, outro está indo estudar, um vai descer em um ponto, outro vai para outro lugar, outro vai passear. Estão no mesmo espaço geográfico, mas não estão juntos. Você pode estar no mesmo voo com 200 pessoas, não significa que vocês estão juntos. Foi a ocasião, foi a circunstância que colocou você ali, mas você não está junto. Agora, eu aprendo aqui que eles estavam no mesmo espaço geográfico, mas eles estavam em concordância. Eu tenho uma palavra de Deus para a igreja: o Espírito só vai descer se nós estivermos unidos. Se o corpo do Senhor for um, só assim o Espírito Santo vai descer. Se o corpo for um, se não houver divisões, se nós estivermos todos juntos no mesmo propósito, aí o Espírito desce. Aleluia. Este foi o maior pedido de Jesus. Evangelho de João, capítulo 17, versículos 21 e 23. Lá Jesus diz o seguinte, olha só a oração de Jesus: para que todos sejam um. Ele roga ao Pai, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um,
como nós somos um. 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. O que Jesus está dizendo é que o mundo só vai crer na palavra da igreja se ele vê que a igreja vive numa perfeita unidade. Se o mundo olhar para a igreja e ver que há divisões entre os discípulos de Cristo, o mundo não vai crer na palavra que a igreja prega, ainda que esta palavra seja a verdade. Jesus está orando ao Pai dizendo: Pai, eu quero que eles sejam um, assim como nós, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há uma unidade, um só Deus em três pessoas, mas um só Deus. E esta mesma unidade que há na divindade é a unidade que Cristo espera que a sua igreja tenha. Aleluia, aleluia, aleluia. O salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque daí o Espírito desce. O que ele diz sobre o óleo? Porque daí o óleo vai ser derramado. E o óleo não vai ser derramado só sobre a cabeça, mas ele vai descer sobre a barba, ele vai descer sobre o corpo do sacerdote, e ele vai até a orla dos vestidos. O Espírito não vai descer sobre alguns, mas vai descer sobre todos. Eu quero liberar uma palavra aqui, que está chegando o tempo para esta igreja em que o Espírito Santo vai começar a mover. Você que não tem ousadia para pregar o Evangelho, você vai começar a ter essa ousadia, porque o Espírito Santo, se você der um lugar, ele vai te mover de uma forma extraordinária, que você fará coisas que antes você não imaginava fazer. Aleluia, glória a Deus. O texto diz, no versículo 2, que de repente veio do céu, e aqui eu paro. De repente veio de onde? Do céu. Tudo que a igreja precisa e tudo que ela espera vai vir de cima. Então não adianta nós tentarmos produzir o fogo aqui, mandar de baixo para cima. Nós só temos que nos curvar, nos dobrar, e no tempo certo o Senhor vai abrir as janelas do céu e vai mandar a resposta da nossa oração. Eu aprendo na Bíblia Sagrada que tudo que vem de Deus vem de cima. O homem não pode produzir avivamento, o homem não pode produzir a unção do Espírito Santo. Tudo que a igreja precisa e tudo o que aconteceu aqui veio do céu. Eu lia, quando era criança, uns livros infantis, e lá dizia nesse livro, que o povo de Deus no deserto, eles caminhavam, e a nuvem os seguia. Eles caminhavam e uma coluna de fogo os seguia. E eu aprendi assim, pastor. Só que um dia, eu me deparei com este texto, Êxodo 40, versículos 36 a 38, e eu vi que eu aprendi errado, porque o texto diz justamente o contrário. Diz assim: quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. O povo só caminhava quando os céus davam o sinal. O povo de Deus só caminha quando os céus governam. Quando a nuvem se levanta, então o povo se levanta. Se a nuvem para, o povo para, porque nós não fazemos a nossa vontade. O
Quem faz a vontade do Pai, este está no centro da sua vontade, é este que Ele ama. Nós fazemos a vontade dEle. É por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus ensina assim, digo assim, para que seja feita a vontade do Pai na terra, assim como ela é feita no céu. Primeiro, a terra copia os céus, jamais, jamais, jamais o contrário, jamais. O que a igreja precisa vem do céu. Aleluia, aleluia. Aliás, a cidade que você vai morar, ela vem de onde? Vem de cima. Coloca Apocalipse 3, versículo 12. E você vai ver que o lugar que Deus tem preparado vem de cima. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Tudo que nós precisamos vem de cima. Lembro-me agora de uma disputa entre Elias e os profetas de Baal. Quem derramar fogo, este é Deus de verdade. 1 Reis 18, 38. E os servos de Baal começaram a clamar e tentaram produzir o fogo, tentaram produzir o avivamento. E eles gritavam, e Baal não ouvia, até porque Baal não existe. E eles começaram a se cortar e fizeram tudo o que podiam, e nada aconteceu. Então chegou a vez de Elias, e Elias orou, e olha só o que aconteceu. 1 Reis 18, 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Eu aprendo aqui que Elias não tentou produzir o fogo, não tentou produzir o avivamento, ele apenas orou aos céus, e os céus derramaram o fogo, e Deus foi glorificado. Tudo que nós precisamos fazer é se curvar, é se dobrar, é reconhecer as nossas falhas, que Deus, no tempo certo, vai derramar do seu poder, vai derramar um avivamento nunca antes visto. Se alguém crê no que eu estou pregando, se alguém crê no que eu estou pregando, levante a sua mão e diga uma palavra de louvor a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. O Espírito Santo, ele só vai se mover em você se você der lugar, se você der liberdade. O Espírito de Deus, ele não invade, ele não arromba a porta. Você precisa falar, você precisa abrir o seu coração, e Deus estará te enchendo. Aleluia, glória a Deus. Eu vejo aqui no versículo de número 3, que foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Ou seja, todos que estavam naquele lugar receberam do Espírito Santo. Eu disse que todos que estavam naquele lugar receberam do Espírito Santo. Isto é um fato extraordinário. Por que, pregador? Porque no Antigo Testamento não era assim. Na dispensação anterior não era dessa maneira. O Espírito Santo, ele vinha sobre. Sempre que você lê sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, você vai ver o Espírito Santo sobre reis, sobre profetas, sobre sacerdotes, sobre líderes. Mas você não vai ver o Espírito Santo sempre sobre. E era sobre um. O Espírito saía de um e ia sobre outro. Não entendi. Vou colocar um texto, Números capítulo 11, versículo 17. Moisés é o líder da nação.
E o Espírito está sobre quem? Sobre Moisés. Olha só o que acontece. Deus chama Moisés e diz para ele colocar 70 anciãos que vão ajudá-lo. E olha só o que acontece nesse versículo, Deus dizendo para Moisés: então eu descerei ali, falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não leves sozinho. Versículo 25. Aleluia. Então o Senhor desceu na nuvem, ele lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, vírgula, mas depois, nunca mais. Era assim no Antigo Testamento. O Espírito era dado em conta-gotas, em gotinhas. Deus tira do Espírito que está sobre Moisés e reparte um pouquinho sobre cada um. Então eles ficaram cheios só naquele momento, profetizaram, mas depois nunca mais. O que me impressiona é que tem gente hoje no tempo da graça que ainda está vivendo os dias de Moisés, ainda está vivendo de gotinha. Eu tenho uma notícia para você: o Espírito Santo não é dado mais em gotinhas, não. Hoje não é gotinhas, hoje são rios. Ah, vocês ouviram o que eu disse? Eu disse que hoje já não é mais gotinha, hoje são rios. O Espírito vem de forma abundante. Então você já não precisa viver da experiência que você teve há 30 anos atrás, o dia que você foi cheio do Espírito Santo, e você conta isso até hoje. Ei! Jesus quer fazer o mesmo que Ele fez há 30 anos, porque Ele não mudou. Você pode abrir a sua boca, você pode dar lugar, você pode liberar as línguas, você pode profetizar, você pode exercer os dons, porque eles estão disponíveis para a igreja. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Quem já não ouviu esses testemunhos? Na década de não sei quanto, de 90, Deus me usava de forma extraordinária. Eu orava pelos enfermos, eu profetizava, eu entregava. E hoje? Porque estão vivendo ainda a teologia de Moisés, onde Deus tira uma partícula e coloca, daí é uma vez e depois nunca mais. O que acontece em Atos 2 é totalmente inédito. O Espírito vem sobre todos. O Espírito Santo é para você. Esta promessa aqui, ela é atual para a igreja hoje. Nós que estamos exercendo o ministério, nós precisamos ter essa consciência que nós só produziremos no reino de Deus se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Vocês que estarão descendo as águas agora, vocês precisam entender que só poderão permanecer de pé se estiverem cheios do Espírito Santo, e dependendo dos céus, só dessa maneira vocês conseguirão cumprir o seu propósito. Aleluia, aleluia. Encher-se do Espírito Santo não é uma experiência única. O que aconteceu aqui em Atos 2 não foi um evento isolado. Vejam o que diz Atos 4. Atos 4, versículo 31. Os mesmos que estavam aqui em Atos 2. Quando eu chego nesse versículo, eu parei e li assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aí eu me perguntei: mas não eram os mesmos de Atos 2? Sim. Então você pode ser cheio mais de uma vez? Sim, sim, você pode. Você não precisa ficar vivendo daquela experiência. O Espírito está disponível para você, ele não acaba. Aleluia. Efésios 5:18. Lá Paulo diz da seguinte maneira, Efésios 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho,
em que há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito. Engraçado, a gente sempre prega a primeira parte, dizendo: olha, irmãos, não se deve embriagar-se com vinho. É verdade. Por quê? Porque está aí a ordem: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. E a gente prega como uma ordem. Mas quem estuda as línguas originais sabe que as duas partes do versículo é um imperativo, é uma ordem. As duas partes do versículo é uma ordem. A primeira parte, não vos embriagueis com vinho, é uma ordem. Mas a segunda parte também é uma ordem. Diz assim: enchei-vos do Espírito. Não é sugestão. Não diz assim: olha, se vocês acharem que é necessário, encham-se do Espírito. Não, não diz dessa maneira. A primeira parte é uma ordem, mas a segunda parte também é uma ordem. Não cumprir a primeira parte é pecado. Não cumprir a segunda parte é pecado. É pecado. Você nasceu de novo. O Espírito Santo está disponível para você. E você não quer? Por quê? Qual foi o motivo de você ter se entregado a Jesus? Foi por medo do inferno? Ei! Você precisa da unção do Espírito Santo para você exercer a obra do Senhor. O que você vai fazer a partir de agora? Enquanto Jesus Cristo não vier arrebatar a igreja, você passa a ser um evangelista, um discípulo, um anunciador das grandezas do Evangelho, das grandezas do reino de Deus. E como você pode fazer isso se não tiver capacitado com o Espírito Santo? Aleluia. Nós precisamos falar essas verdades, irmãos. É com muito temor diante dos pastores que aqui estão, dos meus dois lados, que eu estou ministrando isso. Porque quando eu estudei isso, eu falei: eu preciso falar isso para aqueles que eu ensino na escola dominical, nas aulas de teologia. Quando eu for pregar, eu preciso falar dessa verdade. Que esse versículo de Efésios 5:18, muitas vezes ele é amputado uma parte, só a parte A, mas a parte B também é um mandamento. É uma ordem. Já estou encerrando, versículo 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Que línguas são essas? A língua do Espírito. Havia cerca de 17 etnias, nações diferentes reunidas ali, pessoas que não falavam o mesmo idioma, e o Espírito vem sobre eles. Quando o Espírito desce e pousa sobre cada um deles, eles conseguem ouvir o outro no seu próprio idioma. É isso que diz o texto. É Deus dando condições de todos aqueles que receberam o Espírito falar a mesma língua. E não importa se você está no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos ou no Japão, aqueles que são cheios do Espírito Santo falam a mesma língua. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Deixa eu ser mais específico nisso. Você já leu Gênesis 11? Coloca Gênesis 11, versículo 1. Você vai ver que naquele tempo toda a terra tinha só uma língua, uma fala, todos eram iguais. Aí eles, liderados por Nimrod, idealizaram um plano de erguer uma torre cujo cume tocasse nos céus. E Deus viu isso. E Deus viu também que eles estavam unidos nesse propósito. E Deus diz que eles poderiam alcançar este objetivo, porque a unidade, ela faz alcançar os objetivos, mesmo que seja para o mal. Então Deus desce. E o que Deus faz? Deus confunde as línguas. Deus divide as línguas daquele povo. Então, um pedia cal, o outro levava pedra. Não foi pedra que eu falei, foi cal. Um pedia tijolo, o outro levava cimento, betume. Não foi isso que eu pedi. Eles não estavam mais falando a mesma língua. Então sabe o que aconteceu?
eles se espalharam sobre toda a terra com línguas diferentes. E durante todo o Antigo Testamento você vai ver nações e nações e nações, cada uma com o seu idioma, cada uma com a sua fala. Quando chega aqui em Atos 2, o Deus que dividiu as línguas em Gênesis 11, Ele traça um plano infalível, e sobre aqueles que nasceram de novo e receberam o Espírito Santo, Ele dá o poder de novamente falar a mesma língua, a língua dos céus, a língua de Deus. É por isso que no nosso meio não há divisões, no nosso meio não há propósitos diferentes, não há facções no nosso meio, porque todos nós falamos a mesma língua, a língua do Espírito. Quem fala a língua do Espírito, dá um sinal aí e pode começar a liberar aquilo que há dentro de você, pode começar a falar aquilo que Deus te deu. Oh! Aleluia! 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 Até Gênesis 11, eles não falavam hebraico, não era hebraico. Eles falavam uma outra língua, uma língua de Deus. Deus dividiu as línguas, deu outro idioma, mas o mesmo Deus que divide, agora lhe dá o poder da unidade novamente para a igreja, para que todos aqueles que receberam o Espírito falem uma só língua. Ah, Espírito Santo, Espírito Santo. Chorabasuriandaranás. Rei, tô lá na casa, endeflá, narabasurranás. Rei, tô lá, narabasurranás, endeflá, narabasuriandaranás. Rei, joflá, rei, necai, endeclá, narabasiriandaranás. Rei, rabassanás. Aleluia. Fique de pé nesse momento, fique de pé glorificando ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Não há divisões no nosso meio. Quem divide é o diabo. Não há divisões, não há propósitos diferentes, não há línguas diferentes. Há a língua do Espírito. O propósito é um só: estabelecer o reino de Deus na terra, ganhar almas para esse reino. Este é o propósito da igreja. É por isso que não importa se são crianças, adolescentes, jovens, ciclo de oração, anciãos, evangelistas, cooperadores, não importa. Todos têm o mesmo propósito, porque todos falam a mesma língua. Aleluia. Eu quero orar com você nesse momento. Eu não vou chamar ninguém à frente, mas no seu lugar mesmo, você pode curvar a sua cabeça, erguer a sua mão ao céu. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos e te engrandecemos, porque a tua palavra é poderosa e eficaz. E nós aprendemos que a tua palavra, ela sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. Ah, Senhor, nesse momento nós reconhecemos as nossas falhas, nós reconhecemos que somos pequenos diante da tua palavra, Senhor. E nós sabemos também, Senhor, que precisamos viver alinhado com os céus, porque aquilo que nós tanto almejamos, tanto oramos, tanto pedimos, não vai vir de baixo, vai vir de cima, Senhor. Então, meu Pai, o meu pedido é que nós, como tua igreja, Senhor, tenhamos essa consciência de se dobrar, de rasgar o coração, de derramar as nossas lágrimas, Senhor, reconhecendo o quanto somos pequenos e falhos, e declarando a nossa dependência do teu Espírito, Senhor. Oh, Espírito Santo, nos perdoa, porque às vezes nós pensamos que podemos fazer quando não podemos. Às vezes nós achamos que somos quando não somos. Mas tu és, Senhor, o governador dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas, soberano absoluto. E és tu que governas, Senhor, porque a igreja é tua, é preço do teu sangue, Jesus.
Ah, Senhor, que nessa noite nós tenhamos essa consciência e a convicção, Senhor, que somos pentecostais, que somos verdadeiramente pentecostais, gratos, Senhor, com alegria, reconhecendo que tudo é teu, meu Deus. Oh, Senhor, abençoa o corpo de obreiro desta igreja, Senhor. A vida do nosso pastor, dando saúde, graça, prosperidade sobre cada um, Senhor, destes que vão descer as águas agora, que o teu Espírito esteja sobre eles, Senhor, de forma extraordinária, e que cada um deles possa cumprir o seu propósito. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém.